Quero conversar com você hoje sobre esse tema, Solos Cristo. Afinal de contas, nós estamos no mês de outubro, um mês que é marcante para a igreja protestante, um mês em que nós nos lembramos da Reforma Protestante, um movimento que reformou não apenas estruturas eclesiásticas, mas que recuperou o coração pulsante da fé cristã, que é a salvação pela graça por meio de Cristo e Cristo somente. Então, solos Cristo está no latim e quer dizer somente Cristo. É sobre isso que nós vamos falar hoje, domingo de ceia, domingo que nós lembramos do sacrifício de Cristo, lembramos do seu senhorio. Queremos mais uma vez, como igreja, reafirmar a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Vamos dizer isso? Cristo é suficiente. Amém. É o que nós cremos, é o que nós carregamos. E esse é o coração pulsante da nossa fé. A reforma ela é marcada por 5 pontos. Antes de ler o texto, quero só relembrar vocês de algumas coisas, ou se você ainda não conhece disso, para você ficar sabendo também. A reforma ela é marcada por 5 importantes pontos. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Os famosos 5 solas, que falam sobre somente a Escritura como autoridade da igreja, somente a fé, e a fé em Cristo, somente Cristo também, somente a graça e o fato de nós atribuirmos em tudo que fazemos somente a Deus glória. Na semana passada, indiretamente, nós falamos desse último sola, que é o soli Deo glória, quando falamos de uma igreja doxológica, uma igreja que tem como, o seu maior anseio, o seu maior desejo, a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema de Cristo como mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Por isso, existe só um caminho para Deus, um único caminho, bem como um único suficiente para a nossa salvação. Lutero, uma vez, ele escreveu o seguinte: Jesus Cristo é o centro e o círculo ao redor do qual tudo gira. Se alguém se desvia dele, não importa o quanto saiba, está perdido. Jesus Cristo é o centro e o círculo ao redor do qual tudo gira. Se alguém se desvia dele, não importa o quanto saiba, o quanto faça, está perdido. Nós precisamos de Cristo, nós carecemos de Cristo. Sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nós estamos perdidos. E eu quero ler com você hoje o texto de Hebreus, capítulo 9. Então abre a sua Bíblia aí, lá em Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 11 até 28. Então é um texto comprido, mas que vai ser importante para a nossa leitura aqui hoje. Hebreus capítulo 9, versículos de 11 até 28, vão nos dizer assim: Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança,
a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras dessas coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Senhor, nos ajuda no entendimento desse texto. Nos ajuda no entendimento de que a nossa fé ela precisa estar em Cristo e Cristo somente. Nos convence da suficiência de Cristo. Nos convence dessa verdade. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 9, esses versículos que nós lemos, é quase que uma sistematização da obra sacerdotal de Cristo. O autor aqui de Hebreus, ele mostra que com a vinda de Jesus, todo o sistema levítico encontrou seu cumprimento. E quando eu falo de sistema levítico, eu estou falando das leis que foram introduzidas ali na antiga aliança, as leis de purificação, dos sacrifícios, essas coisas que nós vimos aqui no texto. Todo esse sistema, ele encontra seu pleno cumprimento agora em Cristo. O antigo tabernáculo, os rituais, os sacrifícios, na verdade, tudo isso só apontava para Cristo. Paulo fala muito sobre como a lei, ela por si só, ela é boa, mas por si só não resolve. Fala sobre como ela aponta para a necessidade de Cristo. E aqui, da mesma forma, os sacrifícios, os rituais, o tabernáculo, tudo apontava para algo que seria muito maior, que é Cristo, em quem nós cremos, aquele que nós amamos. E o nosso desafio hoje é compreender que, embora nós confessemos com os lábios somente Cristo, muitas vezes, na prática, nós vivemos como se nós precisássemos de algo mais. Embora confessemos Cristo é suficiente, muitas vezes, igrejas pregam Cristo e algo mais. Ou nós, colocamos também isso na nossa vida. Tá, eu sei que Cristo é suficiente, mas eu preciso também daquilo, disso, de outra coisa. O texto, ele nos chama de volta à suficiência, e não somente isso, mas à exclusividade de Cristo, para a nossa fé. Então, você precisa começar entendendo 3 coisas, que eu quero deixar muito claras aqui. A primeira delas, não há salvação por meio de obras. Não importa o que você faça, nunca algo que você faz vai ter poder suficiente para te salvar. Efésios vai nos dizer que a salvação é dom exclusivo de Deus. Somente Deus salva.
por que e como ele salva, aí é dele. Quem ele salva é dele. Nós, como igreja, não estamos aqui para separar joio do trigo, mas para pregar a salvação. E como Deus vai salvar e quem vai salvar não cabe a nós, mas a Deus. Então não há salvação por meio de obras. Não há salvação por méritos humanos. Essa é uma coisa muito importante de se falar, inclusive é o nosso distintivo em relação à Igreja Católica Apostólica Romana. Muitos acham que a reforma protestante se dá pela questão das imagens, da idolatria, né? O que é hoje, entre aspas, a briga ferrenha entre protestantes e católicos. Mas a realidade é de que, naquele tempo, se professava uma salvação que não era somente por graça, mas pelos tesouros de méritos dos santos. Então, se cria que os santos acumularam tanto mérito, né? E esse mérito fica para a igreja, e a igreja ela tem o poder de outorgar a salvação. Tanto que as pessoas naquele tempo vendiam o que nós conhecemos como indulgências. Né? Você poderia, inclusive, ir lá e com algumas moedas comprar a salvação de alguém que já havia falecido. Mas a igreja, ela reafirma hoje, como reafirmou na Reforma Protestante, que não há salvação por obras e não há salvação por mérito humano. Não existe mérito nos termos da salvação. E, por fim, não há salvação por mediação eclesiástica. Isso é muito importante de dizer para o nosso tempo. O que isso significa? Não existe nenhum pastor, líder religioso, ninguém que está diante de uma igreja, numa posição de autoridade, que possa salvar. Embora as pessoas creiam e tenham consciência disso, muitos fazem de seus pastores e seus líderes religiosos quase como se fossem a pessoa pelo qual eles têm acesso a Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Eu não sou mediador entre Deus e o povo, apesar de ser um pastor chamado pelo Senhor para isso. Nós não temos mais as funções sacerdotais da antiga aliança. O sacerdote, ele mediava a relação entre Deus e o povo, o profeta trazia a palavra de Deus. O texto bíblico diz que antes Deus falava por meio dos profetas, mas agora por meio do seu Filho, Jesus. É por meio de Jesus que nós temos livre acesso a Deus sem necessidade de pessoas intermediando. Na realidade, nós como líderes da igreja, nós precisamos nos tornar inúteis na vida de vocês. E parece uma palavra até meio forte, né? Como o pastor se tornar inútil? No sentido de você não depender em nada de mim para o seu amadurecimento na fé, para o desenvolvimento da sua espiritualidade, mas você avançar no conhecimento de Cristo, porque você entendeu que não existe mais nada sublime do que conhecer a Cristo. É o texto de João capítulo 1, quando o João Batista ele aponta para Cristo, diz assim, eis o Cordeiro de Deus, e os dois dos seus discípulos que estavam ali com ele, o texto diz que imediatamente deixaram de seguir João Batista e passaram a seguir Jesus. Tamanha a credibilidade das palavras de João, que ao apontar para Cristo, se tornou insignificante, porque ali estava o Cordeiro de Deus. Tanto que João, capítulo 3, vai dizer, uma das falas de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça, ele seja percebido, ele seja visto. Então, mais uma vez eu afirmo, não é sobre a placa da nossa igreja, não é sobre quem ministra, não é sobre quem prega, sobre quem lidera o louvor, mas é sobre o Cristo que nós pregamos. Cristo é suficiente. Não há salvação por meio de obras, não há salvação por méritos humanos, não há salvação por mediação eclesiástica. Amém? A salvação, ela vem apenas por meio de Cristo, pela fé em Cristo e pela graça. E o texto que nós lemos aqui hoje vai nos ajudar muito no entendimento disso, do solos Cristo. Nos primeiros versículos, de 11 até 14, o texto vai falar sobre Cristo como o sumo sacerdote perfeito. O autor inicia aqui, logo no versículo 11, dizendo que Cristo veio como sumo sacerdote. Um pouquinho mais para frente, no versículo 13, 12, 13, ele diz o seguinte, pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário.
uma vez por todas. E ele obteve uma eterna redenção. Aqui nós temos o que nós chamamos de uma mudança de dispensação. Quando eu falo de dispensação, eu estou falando da forma de Deus administrar a sua aliança ao longo da história. Aqui nós temos uma mudança nessa forma. O antigo sistema, ele era só uma sombra que progressivamente ele iria apontar para Cristo, e agora nós temos em Cristo o cumprimento, a plenitude de tudo que Deus tinha para fazer e revelar. O sacerdote do Antigo Testamento, ele entrava anualmente no Santo dos Santos. E ali, o texto de Levítico vai nos dar as instruções. Ele oferecia o sangue dos animais. É até pesado a gente ler esse texto e pensar de que no estabelecimento da aliança, Moisés aspergiu o sangue de animais no livro, nas tábuas, no povo, no tabernáculo. Imagina o cheiro bom que não ficou naquele lugar. Às vezes a gente não para muito para pensar, mas o Antigo Testamento, principalmente nesse dia em que o povo se ajuntava da Páscoa para os sacrifícios, os relatos históricos são de um lugar muito fedido. Porque você imagina milhares e milhares de animais morrendo e o sangue deles sendo derramado para que o pecado do povo fosse expiado. A gente assiste os desenhos de criança, alguma coisa, imagina que era tudo bonitinho, né? A gente vê as séries e coisas do tipo, mas era um lugar que o barulho era de animais morrendo, de sacrifícios acontecendo, sangue sendo derramado para que o pecado fosse expiado. O texto que nós lemos, ele diz que não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. E na antiga aliança, Deus levanta esses sacerdotes para fazer isso anualmente. Então ele entrava lá no Santo dos Santos, ele oferecia o sangue dos animais. Agora, Cristo, essa é a boa notícia, ele entrou de uma vez por todas, no que o texto bíblico está chamando do santuário celestial, não com o sangue dos bodes, não com o sangue dos novilhos, mas com o seu próprio sangue, e ele obteve eterna redenção. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há necessidade de mais nada além da fé em Cristo. Quando nós falamos sobre salvação, quando nós falamos da remissão dos pecados, Cristo é suficiente. Isso fala sobre um caráter substitutivo. Cristo nos substitui e derrama o seu sangue por nós. Mas isso também fala de um caráter suficiente da obra de Cristo. Calvino uma vez escreveu no seu comentário em Hebreus o seguinte, que na morte de Cristo nós contemplamos o sacrifício que apaga todos os pecados, de modo que não há necessidade de outro. É o que o texto afirma. É o que nós cremos, não há mais necessidade de outro sacrifício. Porque o texto no versículo 26 diz assim, diferente dos sacerdotes, ele não fez isso de entrar todas as vezes, porque se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. O sacrifício de Cristo na cruz não é um sacrifício que se repete, e ele fica sofrendo diversas vezes, é um sacrifício único e suficiente, de caráter substitutivo. Nisso nós enxergamos a perfeição do sacerdócio de Cristo. Ele realmente serviu o povo. E a perfeição não está só na sua função sacerdotal, mas na sua pessoa. Porque ele é o verdadeiro Deus e é também o verdadeiro homem. O único que é qualificado para nos representar diante do Pai. João fala sobre isso. Colossenses fala sobre isso. Hebreus, no capítulo 4, fala sobre isso. Sobre como somente o Deus encarnado poderia oferecer um sacrifício com um valor infinito. O que acontece é que, infelizmente, nos nossos dias, muitos têm substituído o Cristo suficiente por um Cristo e mais alguma coisa. Muitos têm substituído a pregação do Cristo suficiente por uma pregação do Cristo
mais a sua fé. O Cristo mais a sua oferta. O Cristo mais aquilo que você faz. O Cristo mais aquilo que você entrega. Nos termos da salvação, Cristo é suficiente. Se nós formos falar sobre serviço ministerial, aí sim, precisamos da sua entrega, da sua oferta, do seu coração, do seu tempo, da sua disposição, mas isso não tem a ver com a salvação em Cristo Jesus. A salvação é dom exclusivo de Deus e ela acontece por causa do sacrifício de Jesus. Ponto. É simples assim. Se alguém um dia pedir para vocês explicarem o Evangelho, você pode dizer isso. O Evangelho é sobre um homem que também é Deus, que se entrega por nós, para que nosso pecado fosse lavado. E agora, por causa da sua graça, nós temos acesso ao Pai e vida eterna. É tão simples assim. Mas o que eu preciso fazer? Nada. Onde eu preciso ir? Não preciso ir em lugar nenhum. Com quem que eu preciso falar? Vai orar. É tão simples assim. Mas as pessoas têm trocado a pregação do Cristo suficiente pela pregação do Cristo mais alguma coisa. E essa é uma característica que é muito perigosa. E ela precisa ser vista como um pensamento sectário, né, herege, um caráter de seita. Porque quando nós falamos de seita, algumas coisas definem as seitas, e uma delas é a adição ao texto bíblico, você adicionar alguma coisa, sabe, é isso mais alguma coisa. Ou quando você tira alguma coisa daqui também. E as pessoas têm feito isso. Nós precisamos olhar para esse texto hoje e entender que o autor de Hebreus nos lembra que é o sangue de Cristo, e somente o sangue de Cristo, que purifica, olha o versículo 14, que purifica a consciência das obras mortas para servirmos o Deus vivo. É o sangue de Cristo que purifica a consciência das obras mortas para um fim: o serviço ao Deus vivo. Entende que não é Cristo mais o serviço? O serviço é um fim, é uma consequência. Sabe, você crê e porque você crê você serve. Porque você ama você serve. E quando a nossa consciência ela for purificada das obras mortas, e nós amarmos Cristo verdadeiramente, nós então seremos habilitados a servirmos ao Deus vivo. Então a primeira afirmação que eu quero trazer para você hoje é: Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Agora os versículos de 15 a 22 vão falar sobre Cristo como o mediador da nova aliança. É isso que o versículo 15 começa dizendo. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. E aqui o texto vai falar sobre como era na antiga aliança, mas a gente quer focar no versículo 15 como ponto central aqui dessa nossa argumentação agora. A antiga aliança, ela falava sobre sacrifícios temporários. A nova, ela é selada com o sangue eterno do Cordeiro. Lucas capítulo 22 reforça isso. A linguagem aqui do autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas cremos na sua inspiração divina, a linguagem dele aqui, nesse ponto, é uma linguagem pactual, ou seja, de um pacto, de uma aliança. E ele está dizendo que Cristo é um garantidor do testamento divino. Se você ler aqui, tem uns termos meio jurídicos, assim por dizer daquele tempo. Vai falar assim, olha, o testamento só tem validade depois da morte, isso, aquilo. Ele explica uma série de condições para isso aqui se tornar uma realidade. Aqui nós estamos reforçando o seguinte: Cristo é aquele que garante o testamento divino. Assim como um testamento, como diz o texto, só tem efeito após a morte do testador, a nova aliança então é inaugurada na morte e na ressurreição do Filho de Deus. É porque Cristo morreu que é inaugurada a nova aliança e nós temos acesso ao Pai.
É porque Cristo morreu que o véu se rasga e nós agora temos acesso a esse lugar do Santíssimo Deus, do relacionamento com Ele sem intermediação. Antes precisava do mediador, do sacerdote. Hoje não tem mais necessidade de mediação eclesiástica, como nós estávamos falando ali naqueles 3 pontos que eu mostrei para vocês. Cristo, Ele garante essas coisas. Sabe quando você vai alugar alguma coisa e normalmente o contrato pede que você tenha um fiador, que é alguém que vai garantir que você vai pagar e se você não pagar, ele paga? Né? E se ele não pagar, o que ele garantiu ali, a casa dele vai embora? É mais ou menos isso que Cristo está fazendo aqui. Ele está dizendo assim, gente, vocês não precisam nem pagar. Eu já paguei. Eu sou esse que garante a efetividade do sacrifício, o acesso ao Pai. Por isso que ele pode dizer, e só ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Só ele pode dizer, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Somente Cristo pode dizer todas essas coisas, porque ele é o garantidor do testamento divino, da nova aliança que foi inaugurada pela morte do Filho de Deus. E nós, teologicamente, quando nós pensamos nas alianças, nós cremos que existe uma unidade das alianças, da antiga e da nova aliança. Porque há um só plano redentor, de Gênesis a Apocalipse. Um plano que Deus vai revelando progressivamente. O sangue dos cordeiros apontavam para o sangue de Cristo, que um dia seria derramado. Afinal de contas, Ele é o Cordeiro de Deus. Então o povo estava sendo ensinado por Deus. Tem uma pedagogia de Deus aqui que vai ao longo dos tempos ensinando o povo da sua necessidade de um Salvador, da sua necessidade de um Redentor, da necessidade de um sangue que fosse derramado, para que quando Cristo ele fosse colocado na cruz, o povo entendesse: eis o Cordeiro de Deus, e por causa do seu sangue o pecado é tirado do mundo. Nós entendemos isso hoje muito mais facilmente porque nós temos acesso a toda a história. Mas pense comigo, Deus escrevendo essa história, Deus desenvolvendo essa história, Deus dando a Moisés uma aliança, Deus explicando as questões levíticas, as questões dos sacerdotes, Deus mostrando o sacrifício, Deus mostrando a expiação, Deus ajuntando um povo para num dia entregar a sua oferta, o holocausto no templo. Até que chega o dia, e o povo com a expectativa, vai vir um dia, o Messias prometido, aquele que vai nos salvar, até que chega um dia que o povo pode ver esse Cristo na cruz, e tudo faz sentido. Há uma unidade nas alianças. E é aqui que a nossa fé também encontra sentido. Porque nós cremos que o mesmo Espírito que inspirou os profetas, é o Espírito que aplica hoje a eficácia dessa aliança no nosso coração. Efésios fala sobre isso, sobre como o Espírito ele sela no nosso coração a verdade de Deus. Você só está habilitado para crer quando o Espírito alcança o seu coração. É só quando Deus resolve alcançar o seu coração, o seu entendimento, que você se torna alguém habilitado para crer. É o Espírito quem convence da justiça, é o Espírito quem convence do juízo, é o Espírito que também convence do pecado. É Ele que nos dá esse entendimento de quem nós somos diante de Deus e quem Deus é, e do quanto nós precisamos de Deus. Eu poderia aqui fazer o mais belo dos discursos, e se não fosse o Espírito, de nada valeria. Nós poderíamos ser a maior igreja do mundo, se não fosse o Espírito, de nada valeria. Porque hoje, como Deus falou lá atrás por meio dos profetas, hoje é o Espírito quem garante todas as coisas no nosso coração. É o Espírito quem testifica e alcança o nosso coração, é o Espírito que nos quebranta, é Ele que nos coloca de joelhos diante da cruz de Cristo. É Ele que nos coloca nesse lugar de contemplação. É Ele quem nos faz declarar: Cristo é tudo que o Senhor pode nos dar, tudo que nós precisamos. Se não for por meio do Espírito, ninguém é capaz de fazer esses tipos de declarações. Ou serão declarações vazias. Graças a Deus que nos envia esse ajudador, que aplica a aliança, a torna viva e faz
que ela seja operante no nosso coração. Então, meus irmãos, Cristo, ele não é só o sacerdote perfeito, mas Cristo é também o mediador da nova aliança. E por fim, o último ponto. Comecei falando sobre ele, vou terminar falando sobre ele. Cristo é o sacrifício único e suficiente. Nos versículos de 23 a 28, nós lemos sobre isso. É o ponto mais alto do texto. São esses versículos finais, que falam sobre como todos os sacrifícios anteriores, eles eram repetitivos, eles eram insuficientes, eles eram simbólicos. Agora vem o Cristo com um sacrifício único, eficaz e definitivo. São essas as características do sacrifício de Cristo: único, eficaz e definitivo. O autor destaca aqui no versículo 28, dizendo assim, olha, uma só vez, de uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos. Cristo se ofereceu de uma vez por todas, uma só vez, para tirar o pecado de muitos. E esse ato único e eficaz, ele nos confronta. Eu vou te explicar por quê. Ele confronta a nossa cultura consumista, imediatista. Nós vivemos um tempo em que até a espiritualidade se tornou produto. Até a espiritualidade se tornou mercado. E aí, cada semana, uma nova campanha. Cada semana, um novo ato profético. Cada semana, um novo mover. Cada semana, a necessidade de algo novo. E aí, é como se a gente não entendesse que o sacrifício ele é único. Essa unicidade, essa eficácia nos confronta na nossa necessidade de consumir algo que a cada semana precisa ser novo, precisa ser diferente. Se o culto ele tem a mesma característica, ele se torna desinteressante em algum momento. Porque precisa de algo novo, precisa de um elemento novo, precisa de uma coisa diferente, precisa de uma luz, precisa disso, precisa daquilo. E nisso a gente está dizendo, indiretamente, a gente sabe do sacrifício de Cristo, mas a gente está precisando de mais alguma coisa. O Evangelho nos chama a descansar. O Evangelho é sobre um lugar de descanso. É um lugar de descanso naquilo que foi feito e não naquilo que nós podemos fazer. Guarda isso no seu coração. O Evangelho é sobre um lugar de descanso naquilo que foi feito e não naquilo que nós podemos fazer. O Evangelho não é sobre o que você pode oferecer. O Evangelho não é sobre o que você pode fazer. O Evangelho não é sobre as suas habilidades, sobre o que você pode entregar, mas o Evangelho é sobre aquilo que foi feito por mim e por você. O que nós fazemos é só uma resposta consciente àquilo que foi feito primeiramente por nós. Você não ama a Deus porque você quer. Você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. É uma resposta. Você não crê em Deus porque você quer. Você crê em Deus porque Ele te habilita para crer. Ele dá fé, derrama fé no seu coração. Nós precisamos entender de que tudo que nós fazemos é só uma resposta àquilo que foi feito primeiramente por nós. Você não acordou hoje e resolveu pensar assim, o sacrifício de Jesus é verdadeiro. Sem que o Espírito confirmasse isso no seu coração, você nunca conseguiria fazer esse tipo de afirmação. Então, tudo que nós fazemos é uma resposta ao Senhor. E nesse tempo imediatista, consumista, da necessidade de algo novo, que o Evangelho se torna um produto, nós não podemos esquecer o que Jesus disse na cruz. O que ele disse? Está consumado. Ou seja, está feito. De uma vez por todas. Está consumado. Ou seja, acabou. O que precisava ser feito, foi feito. Gente, se a gente um dia for fazer aqui uma semana de oração, alguma coisa, não é por causa da questão da salvação, tá? A gente pode fazer sim uma semana de oração, a gente pode fazer um evento diferente e tal, mas a gente não pode achar que é isso
que é isso que movimenta a nossa fé, que é isso que nos leva para Deus. Porque senão a gente diz, Cristo não é suficiente, eu preciso de Cristo e o evento da minha igreja, eu preciso de Cristo e o pregador, eu preciso, quando tiver uma conferência, saber quem são os preletores, senão eu não vou. Eu preciso saber quem são os nomes que vão vir, senão não é interessante. Cristo é suficiente. E na cruz ele declarou, está consumado. Então aqui eu concluo dizendo que no tempo em que a fé ela se mistura com o pragmatismo religioso, um tempo em que o culto se torna mais espetáculo humano do que qualquer outra coisa, nós precisamos voltar para o Calvário. Nós precisamos voltar para a cruz. Nós precisamos voltar para o entendimento de que Cristo nos basta. John Stott ele escreveu no seu livro A Cruz de Cristo o seguinte, que a cruz de Cristo é a autointerpretação de Deus, o ponto em que Ele mesmo nos mostra quem é e o quanto nos ama. Percebam, a cruz é o lugar em que Deus se revela. Deus revela quem Ele é. É na cruz que Deus revela o quanto nos ama. Então, Solos Cristo não é só um lema histórico, mas é uma confissão viva. É uma realidade dos nossos dias, da nossa fé. Solos Cristo é proclamar que não há outro nome. É proclamar que não há outro mediador. É proclamar que não há outra esperança. É viver e pregar de tal modo que toda a glória seja a Deus. Que toda a fé, toda a confiança sejam dirigidas somente a Ele. E enquanto isso, enquanto a gente prega, enquanto a gente faz o que faz aqui, nós vamos vivendo o que diz o último versículo de Hebreus. A esperança de que o sangue de Cristo não apenas cobriu os pecados daquele tempo, os nossos pecados, mas de que Ele volta para salvar aqueles que o aguardam. A nossa esperança está nisso. Que a gente possa viver firmes nessa fé de que Ele virá. E Ele não vai vir para lidar novamente com os nossos pecados. Isso já foi feito. Ele vai vir para salvar aqueles que o aguardam. Essa é a igreja que nós precisamos ser. Uma igreja que espera por Cristo. E é a igreja que Cristo espera também encontrar. É sobre ser uma resposta àquilo que Ele fez por nós.